A parábola do servo vigilante, ela nos fala sobre a importância da vigilância, irmãos. Aqui nós vemos que os servos de Jesus Cristo, todos nós devemos sempre estar preparados para o retorno de Jesus, né? Todos nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus. Nessa parábola, nós vemos aqui que os servos vigilantes vai estar em Lucas capítulo 12, versículo 35, versículo 40. E também se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33 e 37. Nessa parábola, o Senhor Jesus Cristo, ele está nos exortando para os seus seguidores com as suas lâmpadas acesas. Na parábola do servo vigilante, Jesus, ele fala que os crentes devem sempre estar como servos que esperam pelo seu Senhor. O Senhor, ele está falando sempre para aquelas pessoas esperar como se estivesse esperando uma festa de casamento, sempre estar atento. O servo sempre deve estar atento para poder abrir a porta para o Senhor. Porque quando o Senhor Deus voltar, em Lucas capítulo 12, versículo 35, vai nos dizer que Jesus também diz que aqueles que agem assim, como servos vigilantes, são bem-aventurados. Então, o Senhor Jesus, ele faz essas maravilhas para nós, essas promessas. Ele diz: em verdade vos digo, o Senhor se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurado são os tais servos. Aqui em Lucas capítulo 12, versículo 37 e 38 vai dizer: nessa parábola aqui do servo vigilante, nós vemos aqui Jesus perante uma grande multidão, e também vai falar também que os seus discípulos estavam lá juntamente com Jesus. Nesse discurso de Jesus, ele fala diretamente para os seus discípulos. E eu creio que seja esses 12 discípulos, porque eles estavam próximos de Jesus. E na parte do discurso de Jesus, ele se dirige para a multidão. E nesse discurso, Jesus também conta sobre várias outras parábolas. Ele vai falar da parábola do rico insensato, depois ele vai falar da parábola dos dois servos, que está em Lucas capítulo 12, versículo 42 e 46. A parábola do rico insensato vai estar em Lucas capítulo 12, versículo 16 e 21. Essa primeira parábola aqui que Jesus fala sobre a tolice de nós depositar sempre nossas confianças nessas coisas passageiras aqui desse mundo. E aqui nós vamos encontrar Jesus falando sobre esse homem rico, e falando que o homem rico, e também sobre o tolo, nessa parábola aqui do servo vigilante. Então, enquanto o homem tolo estava com o seu coração na terra, o servo vigilante, ele está com o coração lá no céu. Já aqui nessa segunda parábola que eu acabei de citar para os irmãos, a parábola do servo vigilante, ele vai destacar aqui que o servo bom é aquele que age com vigilância, com comprometimento, com prudência. E logo a seguir, nós vemos que já fica claro que a parábola do servo vigilante, ela se torna uma lição para nós. Nós podemos pegar como um aprendizado. Nós vemos aqui que Jesus, ele fala para o servo vigilante que tem seu lombo cingido, vai falar sobre aqueles costumes daquela época. As pessoas naquela época, irmãos, eles usavam longas túnicas
E isso até dificultava aquele povo ter seus movimentos. Então eles usavam esse cinto que mantinha suas vestes acima do joelho, para poder possibilitar ali a agilidade deles, para eles também poder executar o seu trabalho. Então, estar com os lombos cingidos vai significar vestir de modo adequado, porque eles precisavam estar prontos para poder agir ali naquele momento. E aqui nós vimos que a vida espiritual é da mesma forma dessa parábola que Jesus explica sobre o servo vigilante. É aquela pessoa que está sempre preparada, está sempre pronta para receber Jesus. E é aquele que está sempre pronto para poder agir pela causa do reino de Deus. Nós devemos servir Jesus, servir o Senhor de forma adequada, servir ao Senhor, sempre estar aguardando Ele diligentemente, porque Jesus ele irá voltar para buscar a sua amada igreja. Nós podemos aprender que Jesus, ele fala ali que os servos vigilantes devem manter sua candeia acesa. Naquele tempo, nós vemos que a luz elétrica, as candeias eram essenciais para poder enxergar durante a noite. Antigamente não existia energia elétrica, então eles usavam candeias. Então, se esse servo não estivesse com suas túnicas cingidas e com suas candeias acesas, ele jamais poderia abrir as portas, abrir a porta de madrugada para o seu Senhor. E isso iria acabar fazendo com que ele se tropeçasse ali no escuro, tanto nas vestes, como também em relação às lâmpadas acesas. Aqui nós vemos que Jesus ele está falando das vestes e da lâmpada acesa. Isso significa nós ter necessidade do compromisso de servir a Deus. Nós devemos ter necessidade de preparação, sempre estar atento para poder nós receber Jesus. Nós sempre devemos estar pronto. Aqui nós vemos que essa parábola aqui das 10 virgens, em Mateus 25, capítulo 25 e verso 13, 1 ao 13, vai falar também sobre essa mesma visão que eu estou falando aqui para os irmãos. Aqui nessa parábola, Jesus ele diz que o servo vigilante será sempre gracioso, sempre vai ter a recompensa de Deus, sempre vai ser sempre recompensado pelo Senhor. No sentido de que Deus ele vai servir cada um dos seus servos. E isso deve ser uma cena indispensável no ponto de vista humano, porque inverte os papéis do servo e do seu Senhor. Nós vemos que Jesus ele faz o papel de servir. Então, irmãos, aqui nós vemos que durante o seu ministério aqui na terra, Jesus ele sempre deu esse exemplo para nós. Jesus ele foi uma verdadeira aula aqui para nós, um verdadeiro exemplo de como servir, de como trabalhar no ministério aqui na terra, o chamado aqui na terra. Jesus, ele tomou o lugar de servo aqui na terra para poder mostrar para nós como nós devemos servir, como nós cristãos devem ser vistas as nossas atitudes. Quando ele acolhe os seus servos, ele mostra que é bem-aventurados. Da mesma forma que nós, quando nós servimos, nós seremos bem-aventurados nas bodas do Senhor, nas bodas celestiais. O servo vigilante, ele vai estar sempre esperando o Senhor. Talvez alguém pergunte assim: quando será que o Senhor vai vir? Quando o Senhor virá?
À volta de Jesus, irmãos, os crentes, eles não conhecem essa resposta, eles não sabem responder essa resposta. Na verdade, fala a palavra do Senhor que nem os anjos, nem Jesus sabe a hora que há de vir. Então, todos esses crentes, todos os servos que estão vigilantes, eles só podem estar prontos, né, para poder receber o Senhor em qualquer momento que o Senhor vir, seja na vigília da noite, como fala em Lucas capítulo 12, versículo 38, porque lá os judeus, eles tinham o costume de contar as horas noturnas como se fosse como se fosse a noite em 3 vigílias. Eles separavam 3 vigílias, enquanto outros, como os romanos, eles dividiam a noite em 4 vigílias. Mas nós, todos os servos vigilantes, nós devemos sempre estar prontos, sempre postos a qualquer hora, qualquer vigília da noite, seja meia-noite, seja 3 horas da manhã, seja qualquer momento, irmãos, nós sempre devemos estar sempre esperando o Senhor, porque o Senhor há de retornar para poder levar os escolhidos dele. E aqui Jesus, ele fala para nós aqui nessa parábola, nessa mensagem aqui da parábola, ele também vai falar sobre a outra parábola, a parábola do ladrão. Se os irmãos lerem Mateus 24, capítulo 42, versículo 44, aqui ele mostra para nós que o dono da casa, se ele soubesse que hora que o ladrão viria, ele surgiria ali para poder proteger sua casa. Da mesma forma, os servos de Cristo, nós que somos servos de Jesus, não sabemos que horas que o Senhor chegará. Então, é sempre bom, nós que somos servos vigilantes, todos esses que são os vigilantes, sempre deve estar preparado, sempre estar pronto. Aqui ele explica para nós, aqui nessa parábola do servo vigilante, o significado da parábola de Jesus. Aqui ele mostra para nós como se deve vigiar, como se deve esperar. Aqui ele está fazendo uma exortação, um alerta para nós. Que nós possamos pegar essa palavra, meditar nessa palavra, colocar ela no nosso coração e ficar sempre em prontidão esperando o nosso Mestre, para quando ele vier nós não ser pego de surpresas. Amém, irmãos?